imagem aí antes, Pascoal. Pascoal tá já com o olho marejado aqui, porque sempre acompanhou muito menino, né? O Dorival se acompanhou o menino, era o Júnior. A seleção brasileira se prepara para as eliminatórias da Copa do Mundo com Alisson, Bento e Ederson, os goleiros convocados dessa vez para enfrentar Equador e Paraguai. Os laterais são Danilo, Ian Couto, Guilherme Arana e Wendel. O meio-campo tem Beraldo... Não, aí são os zagueiros, na verdade. Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos. E aí sim a gente segue para o meio-campo com André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Paquetá e Rodrigo. O ataque da seleção tem Endrick, Estevão, Luiz Henrique, Pedro, Savinho e Vinícius Júnior. É o time do Mauro Naves, que só torce para a seleção brasileira, como a gente sabe, né, Pascoal? Exatamente. Então, vou até começar sabendo aqui o que o presidente achou. Não, é o meu time mesmo, torço demais toda vez. Assim, o Dorival tem que dar, ele falou, e dar uma mesclada, né? Assim, não está muito no momento de fazer experiência, porque o Brasil... Eliminatória, não é amistoso. Mas ele tem que formar um time dele. E a Copa América acho que não ajudou tanto, né? Esperava-se mais ali, que dali já saísse um time sem muitas dúvidas, o que não aconteceu, então ele volta a chamar. A gente chegou a entrevistar o Willian do Cruzeiro, que bateu até o primeiro pênalti ontem muito bem, imaginando que talvez ele tivesse uma chance na lateral, mas isso não significa que o Ian Couto não pudesse ser chamado. O Danilo, a questão de experiência, tem sido o capitão, foi o capitão na Copa América, mas vai chegar uma hora que vamos ter que substituir o Danilo. Eu não sei se ele vai até a Copa, não sei o que pensa o Dorival a respeito dele, mas como o Dorival também está começando, então acho que não abre mão agora dessa experiência, até ter uma garantia de quem pode ser esse lateral. Muito legal ter levado o Luiz Henrique e o Estevão, tirou quem? Rafinha, que era normalmente ali, Rodrigo, você vê que está convocado já no meio-campo, não como um atacante de lado. O Savinho não foi. Né? O Savinho também não foi. Não, tá ali, tá na lista, tá na lista. O Savinho foi, mas... Tá na lista. E centroavante, é Pedro e Endrick. Porque na cabeça do Dorival, acho que o Endrick é o centroavante. Então, pro Pascoal, não. Não, mas para a seleção é uma coisa, ele não joga do lado. Do lado joga o Vinícius, do outro lado direito vai jogar quem? Estevão. Na seleção ele tá como 9. Não, ele é 9, então é ele e Pedro ali. São completamente diferentes e tal, não sei como é que o... Bom, só um detalhe, o Pedro vai aguardar ver se recupera. A gente vai ouvir o Spindle e o Rodrigo Caetano daqui a pouco falando especificamente sobre o Pedro. Se ele se recuperar, ok, senão será trocado. Mas imagina que esteja, a gente torce para isso. Como é que faz? O titular do Dorival, por enquanto, eu não sei também se é o Endrick, né? O Endrick não foi titular, né? Exato, só entrava no segundo tempo. Entrou e resolveu os jogos pro Dorival, né? Mas ele não foi titular ainda. Mas ele é o artilheiro, né? Mas entra e resolve, né? Entra e resolve. Agora, com todo, sabe, você sabe da minha simpatia pelo Endrick, o tanto que a gente falou do Endrick quando ele foi entrar no time do Palmeiras, a preparação dele, quanto que a gente falou. Eu acho que o Endrick vai ser o que ele quiser, porque ele tem um futebol exuberante, ele tem muita qualidade, muita força, mas tá naquela fase de mudar de estágio, subir degrau na carreira, e isso tudo para ele pode ser um fardo, mas para a gente que vê, ele tem a qualidade suficiente para ultrapassar todos esses limites, na minha interpretação, né? Mas eu vou dizer para você, quando a Cotovia cantar ali, sabe quem vai jogar de centroavante? É Pedro. Eita. Se for, a gente vai ouvir já o Spindle falando sobre a situação. Esse Pedro. Porque é o seguinte, o Pedro é diferente de qualquer outro centroavante, ele tem o perfume que a bola gosta. Segura, jovem, a gente vai falar só do Pedro, o Spindle vai falar. Calma o coração, bota ali o Pascoalzinho, mostra o rostinho dele, que ele fica triste quando ele não pode falar do Pedro. Ele é baita jogador, gente. Vamos ouvir o Dorival para ouvir o Fábio na sequência, porque ele fala de alguns desses nomes que a gente está citando aqui. De um modo geral, sempre, ao longo da minha carreira, desde a minha primeira equipe, o Figueirense, em 2003, 2004, eu apostei muito em jovens. Eu acredito e confio muito que uma mescla ela é necessária. Um primeiro momento ele teria que ter, quer fosse com 15, 16, com 20, enfim. É um jogador que vem despontando, vem nos mostrando coisas muito boas e eu espero que tenha uma carreira brilhante. Cabe a nós acreditarmos. Por isso que anteriormente eu sempre pedi, tenhamos um pouco de paciência.
com esses garotos. E assim foi com o Hendrick. Nós não podemos fazer uma avaliação precoce de um menino que vem numa evolução constante ao longo da carreira. Praticamente nos últimos 12, 15 meses, teve uma mudança impressionante em todos os aspectos da sua vida. Por isso, nós temos que ter muitos cuidados para que não percamos um menino que tem uma capacidade e que, com certeza, poderá nos dar aí um retorno muito grande. Com cuidado, mas é uma fase de transição de seleção, né? Te agradou? Eu quero te ouvir um pouquinho. Eu acho que sim, gostei muito dos nomes, né? A gente pede essa reposição, essa reformulação de jogadores jovens, tem potencial para isso, tem peças para isso, e eu acho que a Copa América em resultado ela não foi boa, mas esse convívio, essa experiência para os jogadores foi importante, conhecer o trabalho do Dorival, são quase 30 dias juntos, não sei, 20, 30 dias juntos, e é legal essa passagem de bastão para esses jogadores experientes, para esses jovens que estão chegando, né? E o Estevão é um jogador que está indo pela primeira vez agora, mas a gente sabe que vai frequentar a seleção brasileira por muitos anos. De repente, se não tiver uma oportunidade agora, mais para frente vai acabar tendo, e vai depender muito da performance dele nos treinamentos lá, o Dorival conhecendo ele um pouco mais de perto, mas gostei sim da convocação em todos os setores, principalmente no ataque, que é um ataque jovem, né? Com várias opções, e qualquer um desses que você colocar lá na frente, você sabe que vai te entregar coisa boa. Tá aí, ó, a emoção do Estevão recebendo a notícia, uma seleção renovada. O Pascoal quer porque quer falar do Pedro. Mas quer comentar um pouquinho essa imagem aí antes, Pascoal? Pascoal tá já com o olho marejado aqui, porque sempre acompanhou muito menino, né? O Dorival se acompanhou o menino, era o Júnior. Então, é verdade. Eu nunca chamei o Dorival de Dorival, né? Sempre chamei de Júnior, né? Porque ele chegou no Palmeiras como Júnior, quando veio da Ferroviária. E pena que ele saiu do Palmeiras na época mais áurea, né? Que ele poderia ter jogado no time da Parmalat, né? Mas foi ele que preferiu sair. É impressionante isso. Bom, são histórias do futebol. Agora, ver um garoto como esse aí, essa comemoração da família, a comemoração do Estevão, eu digo sempre para vocês assim, tem alguns jogadores que eu não tenho nenhum tipo de receio de botar para jogar com 17 anos, com 18 anos. Estevão, Hendrick, Vitor Reis, esse menino lateral esquerdo do Flamengo, pode botar que ele joga. Esse Igor Jesus do Flamengo, esse volante, pode botar que ele joga. Porque esses garotos, eles estão acostumados a vestir a camisa desses clubes. Eles têm essas marcas. E a gente falava isso anteriormente dos jogadores que apareciam no Santos. Porque no Santos aparecia de bacia. Agora aparece no Palmeiras, aparece no Flamengo, porque eles têm outra estrutura para abrigar todos esses garotos. Eu acho que o Estevão tem muita capacidade para jogar futebol. É uma esperança minha, aí só vai minha esperança, que ele não vá só para passear na seleção brasileira. Que tem oportunidade um pouco de estar em campo, é isso? Ele já conhece Curitiba e já conhece Assunção, o segundo jogo é no Paraguai, né? Então, que ele não vá para passear, porque tem um enorme potencial para jogar pela seleção brasileira. Não é pouco, não. É um enorme potencial. Você toca num ponto importante, assim, se for para ir para passear, Mauro, é melhor não nem ir. É isso que o Flamengo está pregando em relação ao Pedro, que o Pascoal queria falar. Completa o teu raciocínio para a gente ouvir o Spindel, porque esse é um ponto central. Mas o Pedro seleção tem que estar 100%. Mas o Pedro só irá se estiver bem. Não é isso, 100%? Sim. Por que o Flamengo não quer que ele vá? Não é que o Flamengo não quer que ele vá. O Flamengo. Vamos ver o Spindel para a gente ter esse debate, porque assim, o que o Spindel fala tá em recuperação, foi convocado em recuperação. Vamos ouvir para a gente entender melhor lado a lado. O Pedro está num processo de recuperação. O nosso departamento médico, ele fez 2 exames, se eu não me engano. Nosso departamento médico, a prática do clube é nunca dar prazo de recuperação, porque tem uma questão humana da reação do atleta, os tratamentos, e cada ser humano reage, cada atleta reage de um jeito. A gente espera que o Pedro possa se recuperar o mais rápido possível. O DM e o atleta, o Pedro, estão trabalhando dia e noite. Ele estava aí, chegou cedo aí para tratar, está evoluindo bem. O Dr. Rodrigo Lasmar, que esteve ontem na sede aqui conosco, e os outros membros da comissão que invariavelmente fazem esse contato, não só com os atletas, mas principalmente com os clubes. Então foi feita a consulta, que o próprio Dr. Rodrigo Lasmar, né, fez também ao departamento médico do Flamengo, e como realmente existe um otimismo de que ele volte em breve,
foi relacionado, mas sabemos que se lá no final, antes de uma apresentação, ele não estiver nas melhores condições, obviamente que o substituiremos, mas hoje ele está confirmado na lista, sob essa expectativa de uma melhora. Pronto, Mauro, essa é a situação. Não, tá certo. Se não melhorar, não vai. Agora, se melhorar, o Flamengo não vai ficar falando que não melhorou, porque aí o Pedro vai falar, eu tô bem. Claro. Né? Para não ficar também... O Flamengo não deve ter nenhum interesse em mandar ele lá, vai que ele joga e machuca de novo. Para o Flamengo não adianta nada, o Flamengo quer usar ele aqui. Então entende-se que o clube não quer, mas o cara quer ir para a seleção, o Pedro quer ir. Agora eu estava pensando também... Pedro já teve algumas frustrações com isso. Já teve, Olimpíada e tal. Convocação que ele não foi. Tá certo, se recuperar, tiver 100%, eu acho que ele tem que ir e aí vai ser titular. Eu estava aqui pensando, e isso é um papo lá para frente, quando a seleção se apresentar, a gente começar a ver os treinos. A gente viu o Estevão ali chorando e tal. Quem é que vai ser do lado direito? Luiz Henrique ou Estevão? Ixi. O Estevão é muito Ou bom. o Savinho, né? Tem os três não, mas são aí eu tiraria o Savinho. direita. O Savinho já Atrás, esteve né? lá e tal. Estou Já pensando sabe. nos dois que foram. O Luiz também estava com a maior vontade dessa convocação. Lógico. Acho que o Estevão vai ter vida mais longa na seleção do que o Luiz, até por questão de idade. Mas vai ser interessante ver esses treinos, Fábio, para saber Mas ali, antes disso tem o Pedro Vai ser querendo difícil. ir, porque o jogador é o único que não fala numa hora dessa, né, Fábio? Tá ouvindo todo mundo, tá ouvindo um lado, o outro tá lá quietinho. Não fala abertamente, né? Claro. Mas os bastidores fala e fala muito. Sim. É o sonho de todo jogador, tá na seleção brasileira. Óbvio que tem os interesses do clube, mas o principal tem que ser escutado nesse momento, né? O protagonista é o jogador e a voz dele tem que ser a mais forte, e se ele tiver em condições, ele tem que ir, brigar para ir realmente, mas porque pouco tempo de é o recuperação. sonho de todo jogador, Devia ainda nem ir. mais na carência de um 9 que a gente está, né? Hoje, se ele assume essa posição, ele tem tudo para ter Provavelmente vida não longa. chegará 100% lá, né? Tem mais 10 dias para ele se apresentar. Mas quantos para recuperar? 5, 7, 8? Já não vai apresentar bem fisicamente. Então, é que a uma previsão pena. de É uma pena. volta era justamente quando é a data da apresentação para a seleção, que era o dia 2 Dá, de não. setembro. A expectativa era Gabriel e Pedro voltam em setembro. Tá. Então vai ser o final da recuperação. Não, se volta já em condição, significa que passou pelo processo físico também. Então Sim. ele se apresentaria 100%. É que eu acho importante o jogador, óbvio, ele vai querer estar lá, porque é importante o dia a dia, o convívio, você estar perto da comissão técnica, dos atletas, participar de todo o andamento, sabe, das eliminatórias. É legal, por mais que você não esteja 100% para jogar, de repente, ou não participar do jogo, igual o Estevão, de repente, se não for utilizado, para ele vai ser uma baita experiência, entendeu? Tá com o grupo, viver a experiência de seleção brasileira. Eu acho que tudo é válido nesse momento. De repente ele vai e o Dorival põe o Hendrick e ele fica no banco. Tem tudo, vamos ver. Dorival tem uns... O Pedro não pode ser jogando, vem de lesão. Pedro pode estar... Não. Quanto que ele vai estar, por cento, para jogar? 99,9%, que é o percentual dado pelo Joga o Tite. Vai Pe- faltar 1%. Joga o Pedro. Tá fazendo conta igual a mim. Joga o Fazendo Pedro. conta que nem a Dani. Joga o Pedro. Não, machucado tem como não. A gente não, confesso para vocês o seguinte, Joga o- a gente não tem um centroavante como o Pedro. Nenhum outro centroavante do futebol brasileiro tem o potencial do Pedro. Né? O Pedro incomoda zagueiro, o Pedro atrapalha a vida dos zagueiros. É. E se a bola sobrar De outra na forma, área, sim. precisa de meia bola para fazer um gol. É porque eu acho o Pedro um baita jogador. Pode ser que somente eu acho o Pedro um baita jogador, mas ele, para mim, ele supre muito bom todas as jogador. necessidades de Sim. um centroavante. Ele é bom no cabeceio, ele sai da área, ele não passa vergonha, ele sabe jogar, ele dá um passe, ele sabe entrar Não, na área. sabe defender, jogar, não se sabe não. posicionar quando a bola vem pela lateral, Direita, e esquerda. sabe mudar de lado, joga na direita, joga na esquerda. Tem muito enorme potencial. Michael Então, de você novo. Não quer mais o Hendrick? É claro No que eu Flamengo quero o Hendrick. também. Vai precisar Time do massa, Pedro, vai Flamengo precisar tá. do Hendrick. Sabe por quê, meu senhor? O Brasil é sexto colocado. Ah, não sabia? O Brasil é sexto colocado na eliminatória da Copa do Mundo. Isso. Precisa evoluir, precisa jogar. E é contra o Equador em Curitiba. O Equador não tem um time ruim. Muito pelo contrário, não tem um time ruim. E depois é contra o Paraguai. O Paraguai tá acho que morto. não é tão difícil contra o Paraguai. Paraguai Mas tá a morto. motivação contra a seleção brasileira, o jogo na casa do Paraguai em Assunção, tem muita Acho que coisa pra você classifica ver. de boa. Então, eu gostei da convocação da seleção. Da seleção da Copa Gostei do América, ataque, eu o fiz resto uma não. crítica. Não levou o Pedro. Agora tá na lista. Vamos ver se ele vai ter